Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-lo a assistir à nossa aula de número 9, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 58, o pós-Vargas e os movimentos sociais. Então, como nós vimos na semana passada, a Era Vargas encerrava um ciclo na história do Brasil, mais um ciclo. O primeiro ciclo republicano foi a República Velha, que foi constituída em República da Espada e República Oligárquica do Café com Leite. Em 1930, através de um golpe de Estado, Vargas iniciava uma segunda fase de nossa história, a República Varguista, a Era Vargas, que se estendeu de 30 a 45. O fato é que, ao observarmos o fim do governo do Vargas, observou-se também que nessas primeiras fases da República, nessas primeiras décadas, alguns grupos no Brasil tentaram se autoafirmar, lutando por seus direitos, através de movimentos sociais. Foram basicamente três grupos: os negros, os indígenas e as mulheres. E é justamente desses movimentos sociais e dessa luta por direitos que nós vamos tratar agora, começando pela questão do negro. Nós sabemos que a abolição da escravatura no Brasil ela ocorreu um ano antes da proclamação da República, mais precisamente com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Um ano depois, em 15 de novembro de 1889, a República era proclamada. Qual o problema? Apesar de os negros estarem libertos pela lei, eles não conseguiam ser inseridos no mercado de trabalho, na sociedade. O racismo, o preconceito ainda era muito grande, ainda impregnava nas elites brasileiras, o que dificultava o acesso a esses negros e eles terminavam sendo marginalizados. Por não conseguirem empregos formais, iam para a informalidade. Trabalhavam como garçons, camelôs, faziam trabalhos de bicos, ou ainda em fazendas atreladas à cafeicultura, porque não conseguiam ser inseridos na formalidade. Por quê? Porque por conta do racismo, do preconceito que ainda existia. Então havia esse problema. O fato é que eles criam, através de uma imprensa negra, mecanismos de reivindicar, de se unirem. Os negros tinham, como nós temos hoje, grupos de WhatsApp com ideias mais ou menos similares, Os negros tinham seus grupos e eles discutiam essas questões que atrapalhavam sua isenção no mercado de trabalho através de alguns jornais que eram comuns de distribuição aos negros, como o jornal 13 de maio, que fazia alusão à data da Lei Áurea da abolição, como o jornal A Pátria, como o jornal O Exemplo. Então os negros eles tinham sua própria imprensa negra, onde eles discutiam, escreviam artigos, propunham ideias, de como lutar por melhor qualidade de vida, por melhorias em suas relações, principalmente no âmbito do trabalho. E é óbvio, também é bom lembrar que em 1931 houve a criação da Frente Negra Brasileira, justamente para denunciar as práticas de racismo, para lutar contra essa discriminação racial. Em 1944 houve a criação do Teatro Experimental Negro, porque o negro também era muitas vezes banido da produção artística nacional. E o negro queria seu lugar ao sol, e em 44 a criação do Teatro Experimental Negro é uma forma dos negros praticarem arte por sua conta, a revelia. E por fim, no que se enquadra a questão do negro, lembrar de uma revolta que houve em 1910, a Revolta da Chibata, liderada pelo almirante negro João Cândido contra os castigos praticados principalmente contra os negros nos cursos da Marinha Brasileira. O outro grupo que lutou muito na época por seus direitos foram os índios, e que conseguiram um grande expoente da defesa dos seus direitos, que foi o Marechal Cândido Rondon. Cândido Rondon lutou muito pela criação do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que ele presidiu. Foi o primeiro organismo do governo para defender a causa indígena. O SPI, durante a ditadura militar, foi transformado na FUNAI, que é o organismo atual do governo federal que trata da causa indígena. O Cândido Rondon, que sempre viveu entre os índios, sempre teve uma proximidade, se identificava porque era descendente de indígenas, e a título de curiosidade, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, um estado do norte recebeu o nome de Rondônia. Cândido Rondon é o único homem da história do Brasil que tem essa homenagem, esse prazer de dar homenagem a um estado, dar nome a um estado, o estado de Rondônia. Lembrando sempre que o lema do Rondon era muito interessante. Ele dizia que o índio, a gente deveria passar por 3 etapas em relação ao índio. O primeiro era de atração, o segundo de pacificação e o terceiro de civilização. O fato é que ele dizia também sempre que quando fossem se aproximar dos índios, deveria se evitar, a princípio,
observar e, ganhando a confiança, passar a viver entre eles. Mas, a princípio, desconfiar, porque os índios eram muito selvagens, eram rebeldes e muitas vezes poderiam revidar de forma não imaginável. O fato é que outra questão que envolve o indígena na época é a Constituição de 34. Constituição 34, que foi a primeira Constituição da Era Vargas, ela foi a primeira que concedeu o direito à terra aos indígenas, as famosas reservas indígenas, que hoje são protegidas por lei. A Constituição de 88 tornou essa questão mais rígida, mas a primeira Constituição que garantiu o direito de posse a terras aos índios foi a Constituição de 34. E por fim o movimento das mulheres, né? As mulheres que também no início da República foram negadas a ela o direito do voto e elas começaram a se organizar pela luta, pelo acesso à educação e à cidadania, através do exercício do voto. O problema é que no Brasil o voto só foi concedido às mulheres em 1932. 32 foi a primeira vez que o voto se tornou universal. Mulheres puderam votar e se candidatarem também a cargos públicos. E é bom lembrar que em 1960 no Brasil, como assim no contexto mundial, houve a famosa Revolução Sexual, a luta feminista pelos direitos de se autoafirmarem, né? É a época dos anos 60 da minissaia, da calça Saint-Tropez, é a época também da pílula anticoncepcional, todas essas conquistas das lutas das mulheres para se autoafirmarem na sociedade. O Brasil, lembrando que durante o período colonial sempre foi um país marcado pelo patriarcalismo, pela figura do homem dominador, possessivo, e as mulheres com a República, com as mudanças da República, com as inovações, com as modernidades, buscaram e adquiriram seu lugar ao sol. Hoje as mulheres estão aí no mercado de trabalho, se autoafirmando, exercendo cargos de gerência, de chefia. Mulheres hoje exercem cargos públicos, exercem funções em empresas privadas com a mesma maestria ou talvez com mais maestria que os homens. Mas foi uma longa caminhada para que as mulheres pudessem estar em papel de igualdade com os homens. Ok? Então um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.